Por favor. Podeis ficar sentado. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, 21 ao 23. Está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Na sua tradução, a iniquidade. Mantenha sua Bíblia aberta, porque eu quero falar sobre alguns requisitos que são fundamentais e necessários para que eu e para que você possa entrar no céu. Não é o título que vai nos dar o direito de entrar no céu. Não, porque eu sou pastor. Não é o título. E o capítulo 7, escrito por Mateus, que revela Jesus como rei dos judeus, nele o Senhor distribui pontos preciosíssimos. Por exemplo, ele fala sobre o julgamento ao próximo, no capítulo 7, versículos 1 ao 6. No capítulo 7, versículos 7 ao 12, ele fala sobre a persistência na oração. No versículos 13 e 14, ele fala sobre a porta estreita e a porta larga, duas portas. No versículo 15 ao 20, ele fala sobre a árvore e seus frutos. E no versículo 21 ao 23, foi o que lemos, o Senhor, ele fala sobre os que professam a sua fé em Cristo. Glória a Deus. Isso é muito importante. E eu não posso deixar de levantar neste momento um questionamento. O questionamento é: você conhece a Jesus? A pergunta não é se você é crente, a pergunta não é se você é um cristão, a pergunta não é se você é uma pessoa religiosa, a pergunta não é se você aderiu a algum tipo de filosofia melhor de vida. Não, a pergunta é se você conhece a Jesus. Pois sim, possivelmente você pode dizer: sim, eu conheço a Jesus. E ninguém vai discutir o mérito da questão. Porém, a segunda pergunta que não nos faz calar é: e Jesus, ele te conhece? Existem, meus amados irmãos, duas coisas muito importantes que são determinantes na eternidade. E está nesse texto que lemos. Uma é você conhecer a Jesus. Isto é muito importante. E a outra, mais importante do que esta, é Jesus lhe conhecer. O texto em apreço, no versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Em teu nome também expulsamos demônios. Em teu nome
realizamos milagres. Essas pessoas entendiam que conhecia Jesus e foram surpreendidas porque Jesus disse: lhes direi claramente, nunca os conheci. Nunca os conheci. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o pior de tudo isto, que muitos hão de descobrir isto tarde demais. Naquele momento em que não há mais jeito de mudar. E o pior de tudo isso, que essas pessoas que acreditam que estão bem, porque tem uma igreja, porque tem uma religião, elas descobrirão que passou a sua vida inteira sem, na verdade, andar com Jesus, ter um relacionamento com Ele. Glória a Deus. E eu sei verdadeiramente que existem tendências humanas, existem tendências no mundo evangélico, no mundo cristão, tendências que dão ênfase à vontade humana, o ego, à vontade própria. Há muitas pessoas que a sua tendência é forte no tocante à doutrina, e estas pessoas estão erradas? Não, estão certas. A Bíblia ensina a seguir a doutrina dos apóstolos, glória a Deus. Há outras que dão uma ênfase maior aos sinais, às maravilhas, os prodígios, ou seja, os milagres. Então nós observamos que no meio cristão existem sim essas tendências. Existem aquelas pessoas que o apego é muito grande à palavra e procura se esmerar no conhecimento e sabe tudo sobre todas as doutrinas da Bíblia. Existem outras que não têm conhecimento da palavra e não se preocupa com ela, mas gostam muito de orar, e essas pessoas, elas gostam e querem ver movimentos, milagres e maravilhas. E parece-me que todas estas coisas estão corretas, mas há um porém em tudo isso. Há um porém em tudo isso. E a gente observa no texto, muito bem observado. Então lhes direi claramente, disse Jesus, nunca o conheci. Afastai de mim vós que praticais a iniquidade. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ser conhecido. Uma coisa é saber e a outra é praticar aquilo que se sabe. Pode observar que essas coisas parecem serem iguais, mas não são mesmo. Você pode saber tudo sobre a doutrina da santificação. Não, pastor, eu conheço tudo sobre a doutrina da santificação. Mas não vai adiantar se você conhece tudo sobre a doutrina da santificação, se você não santificar a sua vida, se você não viver de acordo com ela. Não adianta eu pregar a vocês e eu não pôr em prática aquilo que eu estou pregando. Mas, pastor, e os sinais que essas pessoas faziam? Elas faziam no nome de Jesus. E o que diz a palavra? Deus, o Senhor, diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então é Deus cumprindo a sua palavra. Glória. E independe do homem se ele está ou não na vontade de Deus. Há muitos que fazem por prazer pessoal, outros fazem por negócios, outros fazem
por religiosidade, mas há aqueles que fazem pelo amor de Deus derramado nos seus corações. A Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem. E eu gosto de enfatizar algo muito importante, que não é o homem que faz, é Deus quem faz através do homem. Glória a Deus. Quando vai no homem o reconhecimento que não é ele que está fazendo, é que Deus está fazendo, isto tem peso de glória no céu, ainda que não tenha peso de glória aqui na terra. Ainda que você não seja reconhecido ou conhecido aqui na terra, mas é mais importante que você seja conhecido por Deus lá no céu. Queridos, Mateus 7:16. O que está escrito aí? O que disse Jesus? Vocês os reconhecerão. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Não é pela sua pregação. Não é pelas retóricas dos seus ensinos. Não, é pelos seus frutos. Jesus fala, irmãos, que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E um emblema de uma igreja não pode ser única e estritamente a sua doutrina ou os seus milagres, mas um emblema de uma igreja deve ser o amor. Nós precisamos, amados irmãos, amar, glória a Deus, o verdadeiro amor, e não é coisa do outro mundo ou de ninguém ficar admirado, que a maioria das igrejas, a maioria dos chamados cristãos, eles estão longe dessa verdade. Não estão amando como precisa amar. Glória a Deus. Veja o que falou Jesus e julgue as suas palavras, se você puder fazê-lo. Glória a Deus. Disse Jesus: um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, 34 e 35. Vamos ler outra vez. Novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, que todos são esses, os de fora. E ele disse: se tiverdes amor uns com os outros. Ou seja, quando nós pomos em prática o amor que declaramos segundo a palavra, quando colocarmos em prática, não é você dizer que ama. A palavra amor na nossa geração está por demais banalizada. Mas você não precisa dizer eu te amo. Você precisa provar o seu amor uns para com os outros através das suas atitudes. São as atitudes que provam se temos ou não amor uns pelos outros. Se hoje resolvêssemos fazer uma enquete,
resolvêssemos fazer uma enquete e perguntássemos a cada pessoa, glória a Deus, qual seria a marca da sua igreja? Cada cristão fizesse uma enquete e perguntasse: qual é a marca da sua igreja? Eu dizia: minha igreja é uma igreja cheia de poder. Outro vai dizer: minha igreja é uma igreja que tem muitos milagres. Minha igreja é uma igreja que ganha muita alma. Minha igreja... Talvez você tivesse dificuldade de catalogar o número de respostas dentro desta colocação que eu fiz. E talvez um pequeno número dissesse: a minha igreja é uma igreja aconchegante, é uma igreja cheia de amor. Eu digo aconchegante no relacionamento interpessoal. Estou falando de prédio, estou falando de vidas, de pessoas. Glória a Deus. Talvez na enquete alguém disser: não, a marca da minha igreja é a doutrina. Outros: a marca da minha igreja é os sinais. Mas seria muito importante que todos os cristãos pudessem dizer: a minha igreja, a marca dela é o amor. Nós amamos, e quem ama cuida, e quem ama se preocupa, e quem ama vai atrás, e quem ama não deixa o outro sofrer. Glória a Deus. Eu estou falando do amor. Glória a Deus. Porque amor não é um mero sentimento. Não, Senhor, amor é mandamento. Vamos ver isso daqui a pouco. E eu estou falando de que amor? Eu estou falando daquele amor que perdoa. Eu estou falando daquele amor que renuncia. Eu estou falando daquele amor que dá a própria vida. Será que nós, chamados cristãos, somos cristãos de verdade? E o que é ser um cristão? Não é ser um religioso, não é pertencer a uma igreja evangélica. Ser cristão significa ser seguidor de Cristo. E para ser seguidor de Cristo, a primeira coisa que o Senhor disse a fazer, a ser feita, é renunciar a si mesmo, ao seu ego, à sua própria vontade. Glória a Deus. A segunda é tomar a sua cruz, estar disposto a, por amor a Cristo, sofrer, pagar o preço. Glória a Deus. E depois segui-lo, ou seja, seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus não é ir aonde nós gostamos, mas é ir aonde Ele deseja que você vá. Será que você está disposto a isso? Eu estou falando de amor, amor que perdoa. Quantas vezes nós não perdoamos o nosso irmão? Quantas vezes deixamos de perdoar o nosso amigo? Mas o amor que o Senhor coloca no coração do verdadeiro cristão, perdoa o irmão, perdoa o amigo, que isso não é muito difícil de fazer, mas o Senhor disse uma coisa difícil: perdoar os nossos inimigos, perdoar quem nos ofende, perdoar quem nos agride, perdoar aqueles que atiram pedra na gente. É este amor que nós devemos pôr em prática. Glória a Deus. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que são intrigados do seu próprio pai. Glória a Deus. Eu estava numa cerimônia fúnebre, escutem. Eu estava numa cerimônia fúnebre e ali havia um grupo que pranteava, havia outro grupo que parecia que nada estava acontecendo e conversava animadamente, mas havia também alguém que era irmã do defunto, fez um bilhetinho e reproduziu um bilhetinho, começou a entregar às pessoas. E eu, quando olhei o bilhete, estava escrito: que adianta o orgulho se o final é a morte. Era a irmã daquela pessoa que estava no caixão, e ela
era intrigada da irmã, e a irmã, ela dizia que era orgulhosa. Glória a Deus. Este é o mundo em que nós estamos vivendo. Pessoas que são intrigadas do pai, da mãe, do irmão, do parente, não consegue amar a quem vê. E como vai conseguir amar a Deus que não vê? Então precisamos, amado, deste amor derramado no nosso coração. Se o amor de Deus não estiver derramado no seu coração, você precisa outra vez tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, dizendo: por favor, Senhor, me aceita como filho, porque eu sei que os filhos amam de verdade. A marca da igreja, a marca do verdadeiro cristão, tem que ser o amor. Eu disse, tem que ser o amor. E amor que perdoa. Mas não é só amor que perdoa, é amor que tem a disponibilidade, a coragem e a força de renunciar. Renunciar o quê? O seu ego. O seu ego, a sua vontade própria. Glória a Deus. Sair do seu senhorio, para que Cristo possa entronizar na sua vida. Isto é renunciar a quantas coisas nós gostamos e queremos, mas o Senhor diz: não, você é crente, você não pode isto. Aí por amor a Cristo, você renuncia. Isso no tocante, irmãos, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, glória a Deus. E há pessoas que não entendem isso. Ontem à noite, eu estava com o meu filho Alain, fiquei no quarto com ele até quase meia-noite, oramos juntos e depois fomos ler a Bíblia. Eu apresentei um texto para ele, para que a gente pudéssemos discutir aquele texto. Ele é um adolescente, tem apenas 16 anos, e eu estava falando sobre esta questão de amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é a gente se investir da capacidade dada por Deus através do Espírito Santo em tomar decisões, eu disse, dentro da vontade de Deus, segundo a sua palavra. E eu disse: eu sei que você é jovem, eu sei que você tem coisas que você ama, que você gosta, mas tenha cuidado, meu filho, tenha cuidado. Você só será conhecido pelo Senhor, glória a Deus, se você aprender a amá-lo. E a prova do amor que você vai dar a Deus é agradá-lo. Se você não consegue agradar a Deus, você não consegue também amá-lo. Se você não consegue tomar uma decisão certa, e eu te citei alguns exemplos. Eu disse culto, tem o culto e tem uma festa. E agora você vai ter que fazer uma escolha: vou para o culto ou vou para a festa? Você decididamente diz: não, eu vou para a festa. Por que você vai para a festa? Porque a festa é mais importante do que o culto. Não, não é isso não. Claro que é. A gente sempre escolhe o melhor para a gente, sim ou não? Eu pego 2 notas, uma de 50 e pego aquela linda que acabou de sair, né? Que é difícil chegar nas nossas carteiras, né? Aquela de 200. Glória a Deus. Eu digo: escolha. Qual das duas você escolhe? Por quê? Porque o valor é maior. Isso é natural, isso é normal. Da mesma forma, as nossas decisões vai dizer aonde está o que é mais importante. Porque eu li para ele o texto de Mateus que diz: aonde estiver o teu coração, aí está
Então eu li aquele texto e comecei a discutir com ele isso aí. Então eu me lembrei hoje que o amor é isso, é você ter a capacidade de renunciar ao seu ego para que Cristo seja entronizado na sua vida. Tenha cuidado com as escolhas, que estas são diárias. Diariamente você faz escolha. Deixa eu dizer outra vez, diariamente você faz suas escolhas, de ir, de vir, de comprar, de vender, de orar ou de assistir televisão, de ler a Bíblia ou ficar no bate-papo. Glória a Deus. Deixa eu dizer, não sou contra a internet, não, nós estamos lá. A internet é apenas um meio de comunicação, mas quem usa a internet é os filhos de Deus e os filhos do diabo, todos usam, e cada um quer tirar proveito. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante: as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram, por aí, tem tirado muita gente da oração, tem tirado muita gente da leitura da Bíblia. Deixa eu te confrontar nesta noite. Escute, estamos no dia 21 de junho, 22, obrigado, 22 de junho, praticamente do meio do ano. E você já, este ano, você já leu a Bíblia, pelo menos a metade da Bíblia na ordem cronológica? Ou você diz, eu não tenho tempo de ler a Bíblia? Quantas horas você tira para falar, conversar com Deus diariamente? Quantas horas? Ou quantos dias você já passou que não orou? Estou falando em orar. Estou falando de você dizer, Jesus abençoe. Não, estou falando em orar. Sentar, não. Eu preciso conversar com meu Pai Celestial. Eu tenho minhas dificuldades. Glória a Deus. Meus amados, eu estou falando do amor que perdoa. Eu estou falando do amor que renuncia. Eu estou falando do amor que é uma autoentrega. Um amor que nos capacita a entregar a nossa própria vida. Este é o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Eu recomendo os irmãos a ler os livros, os heróis da fé, e eles andaram com Deus. Quando você lê esses livros, você sente vergonha de dizer que você é um cristão. Glória a Deus. A história desses homens que fizeram a entrega e por amor a Cristo sofreram, mas venceram. Glória a Deus. Quando você olha para um homem como Moisés, a Bíblia diz que ele fez uma escolha. Ele era príncipe no Egito, era o herdeiro, era o próximo faraó, mas um dia ele precisou fazer uma decisão. Glória a Deus. Por que ele fez aquela decisão? Porque ele entendeu uma coisa, senhores obreiros, pastor Genival Bento, ele entendeu uma coisa: se eu continuar nesta zona de conforto, o projeto de Deus não se cumpre na minha vida. E ele entendeu o quê? Que era melhor o projeto de Deus na vida dele do que o seu próprio projeto, do que os seus próprios sonhos, do que o desejo de Faraó. Será que você entende desta maneira, meu irmão e minha irmã? O projeto de Deus para a minha e para a sua vida é melhor que qualquer outra coisa. Será que você tem colocado a ênfase nas coisas erradas? E o que é necessário para entrar no reino dos céus? O que é necessário, pastor? Vamos ver, vamos ler a Bíblia. Mateus 18, 16 a 25. Mateus capítulo 19, 16 em diante. Mateus 19,
não chores mais. Mateus capítulo 19. Um moço rico se aproxima, a partir do versículo 16, do 19. Um moço rico se aproximou de Jesus e lhe perguntou: bom mestre, que eu farei para ter a vida eterna? Que coisa linda! Aquele rico advogado, ele reconheceu que Jesus era mestre. Glória a Deus. E ele foi a pessoa certa. Pelo reconhecimento, pelos sinais, ele disse: esse é o homem. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus não disse a ele o que ele faria. Disse apenas, fez uma segunda pergunta: por que você me chama bom? Há somente um que é bom. Você quer entrar na vida? Ou seja, você quer o reino dos céus? Você quer entrar na vida? O que é que você faz? Você quer entrar na vida? Obedeça aos mandamentos. Obedecer aqui, irmãos, significa colocar em prática. Não é o conhecimento, porque nós entendemos que existem dois tipos de conhecimento. Dois tipos de conhecimento. Glória a Deus. O conhecimento adquirido é aquele que você consegue através das escolas, das universidades e enfim. Mas existe um outro conhecimento, que é o conhecimento experimental. São as experiências do mundo espiritual. Glória a Deus. E esse não é adquirido. Este é dado graciosamente por Deus em resposta, em detrimento à sua busca ou uma escolha direta e soberana de Deus. Aleluia! Como foi o caso de Saulo de Tarso, que quando o Senhor se revelou para Ananias em Damasco, Ananias disse: Senhor, este homem, ele ficou surpreso. Esse homem é terrível. Ele tem nos perseguido. Ele matou Estevão. Consentiu na morte de Estevão. Ele quem ordenou, ele quem comandou aquela tropa. E ele entra nas casas, arrasta as pessoas, bate, prende, leva para as arenas para serem mortas. Este homem, o Senhor disse a Ananias: para mim, ele é um vaso escolhido. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas escute, este moço rico chama Jesus de bom, vai ao encontro dele, quer o reino, e o Senhor pergunta se ele quer entrar na vida, e se ele quiser, era simples, era obedecer os mandamentos. Eu posso até ver a cara do homem rindo, e disse: ah, Senhor, primeiro, quais os mandamentos? O Senhor traz todos os mandamentos. Ele ri, disse: Senhor, desde que eu era criança, que eu pratico. Eu nasci na fé. Eu nasci na fé. Eu me criei na igreja. Foi, nasceu na fé, criou na igreja. Conte-me a sua experiência com o Senhor Jesus, sua experiência pessoal. E naquele momento, o Senhor Jesus Cristo olha para ele e diz: olha, versículo 20, a parte C, falta-te uma coisa, só uma. Você está quase no ponto, mas uma só coisa está te faltando. Glória a Deus. Qual? Ele disse: volte, venda tudo que você tem, reparta com os pobres e depois me siga. Qual era o problema daquele homem? Ele devia ter feito o quê?
dado cambalhota, salto, pulo de alegria, graças a Deus, agora vou entrar no reino, eu encontrei o homem certo, e agora vou ser salvo. Não, a Bíblia diz que ele ficou muito triste. Por que o homem ficou triste? Quando devia estar feliz da vida, realizado, afinal encontrou Jesus, mas ele estava triste. E por que ele estava triste? Porque ele era muito rico. Muito rico. O problema dele é que o coração dele não estava em Jesus, estava no dinheiro. O problema seu, você que me vê, que me ouve agora, está no coração, porque o seu coração você colocou sobre a coisa errada. Quando nós colocamos o nosso coração em Deus, ali está o nosso tesouro. Quando colocamos o dinheiro, ali está o nosso tesouro. Quando colocamos na posição social, ali está o nosso tesouro. Aí eu te pergunto, onde está o teu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. O homem voltou muito triste. O amor ao dinheiro. Não é pecado ter dinheiro ou muito dinheiro, mas é pecado amar o dinheiro. O amor em nossos corações precisa estar canalizado a Deus, sobre, acima de todas as coisas. E quando aquele homem rico, a Bíblia diz no versículo 22, ouvindo isso, o homem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Glória a Deus, muitas riquezas. Aleluia. Uma das muitas tristezas hoje, causada nas pessoas, está exatamente em cima de bens materiais. Porque o coração destas pessoas estão ali. Foi tão forte aquele diálogo, tão sério, que os discípulos ficaram estupefatos. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que Jesus está fazendo isso com aquele homem. Alguns cristãos hoje tocavam assim no outro e diziam: está querendo extorquir o moço porque é rico. Está querendo ficar rico às custas dele. Está querendo roubá-lo. Porque são assim, é essa a visão do mundo sem Deus, sem paz, sem salvação, que não conhece a Deus, nem sabe quem é o Espírito Santo. Porque Jesus mandou que ele vendesse tudo e desse aos pobres para depois segui-lo. Glória a Deus. E agora, estava lá os discípulos de Jesus. E quando o homem saiu, aqueles discípulos, perplexos, perguntaram a Jesus: Senhor, desse jeito, quem pode ser salvo? Quem é que pode? Ou seja, eles acharam o sermão de Jesus errado, eles não concordaram. É por isso que eu não me preocupo quando falo, quando prego, quando ensino, que alguém não concorda segundo o seu pensamento, porque também não concordaram com Jesus. E Jesus Cristo olha para eles e diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas
são possíveis. Já era a resposta para todos ficarem calados. Mas eles não ficaram não, Bento. Por que eles fizeram aquela pergunta? Porque eles estavam pensando em quem? Neles. Eles foram egocêntricos. E eles e nós? E nós que deixamos tudo para te seguir. Vamos ganhar o que com isso? Você deixou tudo para seguir a Jesus? E o que você está ganhando com isso? Você está recebendo quanto para fazer o que você está fazendo no reino? Não vou fazer mais não. Eu não ganho nada por isso. Já ouvi isso aqui. Poucas vezes, mas ouvi. De pessoas que eu não esperava. E outros não tiveram coragem de dizer a mim, mas disseram pelos cotovelos, glória a Deus. E chegou e eu disse, perdoa, é fraqueza. E é fraqueza mesmo. Mas essa fraqueza não é sua não, foi também dos apóstolos. Disseram, nós que deixamos tudo para que seguir, o que vamos ganhar com isso? Jesus disse, olha, preste atenção. Vou dizer uma verdade para vocês, versículo 28. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que estão me seguindo, se assentarão comigo em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Neste presente vocês receberão 100 vezes mais, e na idade vindoura vocês terão o privilégio e prêmio de entrar na vida eterna. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Glória a Deus. Queridos, quais são os requisitos para entrar no reino dos céus? Pastor, eu sou crente há 10 anos. Pastor, eu sou crente há 30 anos. Pastor, eu sou crente há 20 anos. Não, você não entendeu. O tempo não é requisito para entrar no céu. O tempo é requisito para se aposentar. Glória a Deus. Mas quando a pessoa se aposenta, glória a Deus, já se aposenta no restinho da vida, a maioria. Glória a Deus. Mas aqui, o requisito para entrar no reino dos céus, o primeiro requisito para você entrar no reino dos céus, não é dizer as palavras certas, ou certas palavras. Esse é um dos requisitos. É você não dizer a palavra certa ou certas palavras, aquelas frases de efeito, como, sou salvo, a igreja minha é a melhor, eu estou no lugar certo. Escute, o cristianismo, já falei no início, que significa seguir a Cristo de perto, não é uma religião mágica. Não basta, meus amados irmãos, chamar a Cristo de Senhor, é preciso tê-lo como Senhor. Não adianta você dizer que Jesus é o seu Senhor, mas não lhe obedece, mas não faz a vontade dele, mas não faz aquilo que ele quer, mas não obedece os seus mandamentos. Jesus conta a parábola dos 2 filhos, Mateus 21, 28 ao 32, o tempo não permite, a gente gostaria de ler tudo e fico assim tentado a ler tudo com os irmãos. E o Senhor fala desta parábola dos 2 filhos, que o pai de família manda que estes vão ao trabalho. Chega para o primeiro e pede que ele vá trabalhar e diz, eu não vou não. Pai, tá bom. Aí chama o outro e diz, eu vou. Graças a Deus, vá trabalhar, meu filho. E resultado, quando o pai sai, o que disse não, que não ia, ele se arrepende. Repensa e diz, sabe de uma coisa? Eu devo ajudar o meu pai está certo, eu vou trabalhar. E foi. E o que de bom grado disse sim, não apareceu lá, não foi. E o Senhor pergunta, quais desses 2 foram os filhos fiéis e que obedeceram? O que disse não.
Glória a Deus. Porque disse não com a mente, mas o coração, inflamado pelo amor ao Pai, mudou a sua atitude. O amor verdadeiro nos faz mudar as nossas atitudes na hora de tomar as nossas decisões. Se você entendeu, levante a mão e glorifique a Deus. Lucas 6:46, Jesus disse: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Por que você me chama de Senhor e você não faz aquilo que eu mando? É melhor, o que é que o Senhor está querendo dizer? Era melhor você não me chamar de Senhor. Não. Você me chama de Senhor, mas você não faz o que eu mando. Ora, se você me chama e você não me obedece, significa, na prática, que eu não sou o que você diz que eu sou. E você diz apenas para mim lisonjear, para apenas me agradar. Você está entendendo? Então, o primeiro requisito para entrar no reino dos céus não é dizer apenas as palavras certas ou certas palavras. Quando o Senhor ora ao Pai e ensina-nos a orar, Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá no céu. Será que você está realmente fazendo a vontade de Deus? Se estiver, está no caminho certo. O segundo requisito que você precisa para entrar no reino dos céus não consiste apenas de resultados espetaculares. Não. Não consiste apenas de resultados espetaculares. Há pessoas que acreditam nas coisas periféricas, externas, nos movimentos e apostam neles. Vivemos numa época de muitos equívocos. Vamos pensar em alguém que, se vivesse na nossa época, seria reprovado. Vamos pensar no pregoeiro da justiça. Quem lembra o nome do pregoeiro da justiça? Noé. Quanto tempo ele pregou? 120 anos. Se Noé tivesse hoje na nossa geração e dissesse: vou estabelecer uma igreja e vou começar a pregar as verdades que o Senhor quer que eu pregue. E as mensagens de Noé, nenhuma sequer foi de amor, foi todas de juízo, que Deus não estava se agradando daquela geração, que aquela geração era corrupta, que aquela geração estava divorciada. Pense, só mensagem de juízo, e o povo se aborrecia e o aborrecia. Por quê? Porque o povo não queria ouvir as verdades. E o que faz a nossa geração? Procura ouvir e saber o que é que o povo quer ouvir. E o que é que o povo quer ouvir? Bênção, milagres, maravilhas, processo desengavetado, a chave na tua mão, e por aí vai. E o povo se alegra. E o que é que faz? Vamos fazer os movimentos gospel. E no movimento gospel traz as estrelas, traz os famosos, faz as apresentações, bota as luzes, arma o palco, e o povo pula, e o povo grita, e o povo se alegra, e o povo diz: foi uma bênção, graças a Deus. E como está a sua vida espiritual? E como está o seu relacionamento com Deus? A sua comunhão? Glória a Deus. Pensa
Aquele crente que vem para a igreja e chega na porta, olha, não vê, mas pergunta: irmão, quem vai pregar hoje? O irmão falou: não vou para casa, vou assistir televisão. Resultados. O problema, irmãos, não é quantidade. Deus nunca se preocupou com quantidade, mas com qualidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer tratar com cada um de vocês em particular. Lá no seu quarto, com a porta fechada, só você e Ele, para colocar as coisas no lugar, para Deus falar cara a cara, para Deus dizer o que tem na sua vida, o que Deus tem preparado para você. É isto que Deus quer. Oh, decacharamanai. Aleluia, aleluia. Oh, iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado que consiste em não reconhecer igualmente o direito de cada um, em não ser correto, em ser perverso. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus chama os 12, faz uma comissão. Glória a Deus, dar a eles responsabilidades e compromissos. Jesus dá àqueles 12 autoridade sobre os demônios, dá a ele poder para curar os enfermos, os envia para anunciar o reino que está próximo. Glória a Deus. Deu a ele instruções. Glória a Deus. E deu a ele também ordens. Disse: não vão nem aos gentios nem aos samaritanos, mas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, 1 a 8. Glória a Deus. E entre aqueles que foram, estavam Tomé, estavam Filipe, estavam Judas, estava João, e todos os 12 estavam lá. E eles foram, e a comissão foi um sucesso. Desceu fogo do céu, demônios caiu por terra, pessoas foram curadas, e eles voltaram felizes, alegres, realizados. Glória a Deus. É aquela pregação que vocês fazem, que Jesus batiza com o Espírito Santo, a igreja pega fogo, as almas vêm para Jesus, aí você volta triunfante, como um soldado que vem vitorioso para a sua pátria. Glória a Deus. Assim foram eles, e quando chegaram, Jesus já estava os aguardando, e eles começaram a contar a Jesus o que havia acontecido. Dá o testemunho: olha, Senhor, no teu nome, até os demônios, pensa Jesus, os demônios se sujeitando a nós. Aleluia. Mas é alegria demais. Nós sabemos o que é isso, porque experimentamos. Aí Jesus olha para eles e diz: olha, isso é tudo bom, é maravilhoso, mas não vos alegreis por isso apenas. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão nos céus, escrito no livro da vida. Em outras palavras, melhor do que isso é você entrar triunfante no céu. É você entrar triunfante no céu. É você entrar triunfante no céu. Jesus disse isso quando eles voltaram da comissão dos 12 e dos 70. Eles estavam lá também. Mas agora Jesus precisa voltar para a casa do Pai Bento. Aí chama-os e começa a dar conselhos, e começa a dar a revelação futura. Não se turbe os vossos corações, creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, arrebatamento, para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo. Essa é a minha vontade. Vocês que conhecem o caminho. Quando ele diz vocês que conhecem o caminho, alto lá.
nem sabemos, isso está em João 14, versículo 4, nem sabemos para onde tu vais e nem conhecemos o caminho. Escute, pela tecnologia e o vasto conhecimento avassalador que nós temos da palavra no mundo inteiro, então todos sabem que Jesus foi para o céu. Tem uns que não acreditam, é diferente, estou falando, mas nem todos conhecem o caminho. Mas o pior não é conhecer o caminho. Tem muitos que conhecem o caminho, mas não andam nele. Você conhece o caminho, você que está me vendo agora, no seu lar, no seu carro, você conhece o caminho, mas você anda nele? Será que você anda nele? No capítulo 7, Jesus fala sobre duas portas, a estreita e a larga. Quem está na porta larga pode conhecer o caminho, mas pode não estar andando nele. Por quê? Porque arruma as desculpas. Quem não quer fazer, dá desculpa. E quem quer, faz. Não, por aqui não, por ali não vou não. É perigoso. Tem uma onça lá, me pega. Glória a Deus. Não, por esse caminho não dá não. Não, eu quero ser crente, mas na Assembleia de Deus não. É exigente demais. Lá eu vou ter que andar de forma simples, de forma decente. Não, eu tenho as minhas extravagâncias. Porta larga. E é um direito de escolha. Glória a Deus. Jesus apenas mostrou que havia duas portas e aconselhou: ande na estreita. Não, eu prefiro a larga. Boa sorte. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Então os discípulos estavam lá. Aí quando Jesus disse: vocês conhecem o caminho, porque já tinha dito a eles que ele não se alegrasse pelos sinais, pelas maravilhas, mas porque o nome estava no livro da vida. Tomé diz: opa, João 14, 5, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. O incrédulo. Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Duvidoso. Será que eu estou com a pessoa certa? É aquela dúvida, né? Será que eu estou na igreja certa? Aleluia. 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 Será que você acha que está no lugar certo? Por que é que tantas pessoas mudam de um lado para outro? Por que é que tomam tantas decisões que às vezes dá dor na gente por essas pessoas que não sabem o que querem, não sabe a quem está servindo, não sabe a quem está seguindo? Por quê? O que é que está faltando? Mas estava aí Filipe pedindo que Jesus mostrasse o Pai. Eles: olhe para mim, Filipe, você não está me vendo não? Quem vê a mim, vê o Pai. Aí Judas, capítulo 14, 22, Judas, esse Judas aqui, irmãos, não é o Iscariotes, não, esse Judas aqui é o irmão de Jesus. E sempre na família houve esse problema, dessas incertezas, essa ignorância espiritual. Judas disse: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e ao mundo? De onde vens?
Esse questionamento ele já tinha feito dentro da sua própria casa, junto à sua família. E agora ele torna, isso antes de ser salvo, agora já salvo, ainda estava na mente aquilo lá. Na mente dele ainda estava lá. Há pessoas que estão na igreja, mas ainda tem muitas dúvidas acerca de determinados assuntos. E eu gostaria até de aproveitar esse momento e dizer, olha, se você tem dúvida acerca de qualquer coisa, às sextas-feiras, a segunda eu passo o dia inteiro aqui, almoço aqui, fico o dia todo atendendo. Às sextas-feiras eu também fico aqui, agora sexta-feira só, até uma, 2 horas da tarde, porque eu saio à noite para as congregações, tá certo? Aí você pode vir para tirar suas dúvidas, fazer os seus questionamentos, dizer o que você não concorda, glória a Deus, e a gente conversa. É melhor do que você carregar essa dúvida como Judas, que estava com o Salvador do mundo, com o Mestre, com o seu Senhor, e perguntou de onde é que ele havia vindo. Glória a Deus. O que é que ele estava pensando em deidade? Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus era o seu irmão. O que ele não havia entendido ainda era o milagre do nascimento do seu irmão, que ele nasceu de um relacionamento entre José e Maria. Deixa eu dizer outra vez, Judas nasceu entre um relacionamento de José com Maria, mas Jesus não. Foi um relacionamento espiritual entre o Espírito Santo e Maria. Diferente, foi um milagre, glória a Deus. Então, o segundo requisito para você entrar no reino dos céus, não é apenas em resultados, em você ser bom, em você fazer as coisas, para que as pessoas lhe aplaudam de pé, glória a Deus. Não é isso. Não é você fazer as coisas para mostrar às pessoas que você é isso e aquilo, não. É você fazer aquilo para Deus. Estou olhando ali, eu tenho que correr. E vamos concluir com o terceiro requisito para entrar no reino dos céus, que é um requisito por demais simples, mas também muito difícil. Fazer a vontade de Deus e pôr em prática os ensinos do Senhor Jesus. Terceiro requisito é fazer a vontade de Deus e pôr em prática o que o Senhor ensinou. O grande mandamento foi uma questão levantada por um fariseu, doutor da lei, em Mateus 22, 34 a 36. Glória a Deus. Quando ele arguiu a Jesus acerca do reino da vida eterna, e o Senhor Jesus perguntou se ele sabia os mandamentos, e ele prontamente falou para Jesus: sabe os mandamentos? Ele disse: claro. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Jesus disseste bem, faça isto e viverás. Por que viverás? Porque ele estava morto nos seus delitos e pecados. Ele estava preso à religião, e nós temos que estar presos a Jesus. Glória a Deus. Escute. E ele, para confundir Jesus, disse: quem é o meu próximo? Quando ele disse quem é o meu próximo, Jesus contou a parábola do bom samaritano. E ele era inimigo do samaritano. Então quem quer ir para o céu não pode ter inimigo. Quem quer ir para o céu não pode ter inimigo. Quem quer ir para o céu não pode ter inimigo. Quero dizer para os irmãos que o céu será um lugar, sempre vai ser um lugar de surpresas. Muitas das coisas que você valoriza aqui na terra, ela não tem nenhum valor lá no céu. Por isso Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Glória a Deus. Na separação que Cristo faz em Mateus 25, 26 a 46, ele mostra dois grupos. Essa semana eu preguei
domingo precisamente, glória a Deus, que é o serviço que difere um do outro pelo serviço. O serviço que foi prestado por amor aos famintos, por amor aos sedentos, por amor aos enfermos e por amor aos necessitados. Glória a Deus. Tiago fala sobre a fé, e ele diz que a fé sem as obras é morta. Uma fé verdadeira, deixa eu dizer outra vez, uma fé verdadeira, ela é provada pelas obras. Se você diz que tem fé, você tem obras, porque as obras, o selo das obras, glória a Deus, a verdadeira fé, o selo delas são as obras, glória a Deus. Se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, esta pessoa, Jesus disse que está mentindo. E aqui no texto que nós acabamos de ler, que nós lemos como texto devocional, diz que uma árvore é conhecida pelos frutos que ela produz, não é pelas fontes, mas pelos frutos. Ora, se o selo da fé são as obras, o selo da obra é o amor. E se você não ama, você não está selado pelo amor de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 3, ele diz: ainda que eu falasse a língua de todos os homens e de todos os homens, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aleluia. Deixa eu concluir dizendo que a ausência do amor anula o conhecimento, anula a doutrina, anula os sinais, anula qualquer coisa. Por isso, a impressão da igreja e a impressão do crente deve ser o amor. Amar ao próximo como Jesus Cristo lhe amou. 1 João 3, 8 e 10 está escrito: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, que não pratica a justiça, não procede de Deus. E aquele que não ama ao seu irmão, também não procede de Deus. Porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama ao irmão permanece na morte. Quem sabe disso? Todo que odeia seu irmão é assassino. Ora, nós sabemos que todo assassino não tem a vida eterna, permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelos dos irmãos. Amém, queridos? Estou lendo a Bíblia. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê seu irmão padecendo necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Cristo? Como? Se ele não ama. Filhinhos, não amemos de palavras, mas de verdade, pois só existe 2 métodos de crescimento na igreja. Primeiro, glória a Deus, nós fazendo a vontade de Deus estamos crescendo. Segundo, reconhecer que o crescimento vem de Deus e através de nós. Glória a Deus. Atos 24 e 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que haviam de serem salvos ou de se salvarem. Então, o Senhor Jesus, quando disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, aí aqui a gente deixa para o próximo culto, para falar daquele dia, aquele dia que essa mensagem vai verdadeiramente ser ouvida por todos que estarão naquele lugar. Quantos glorificam a Deus por isso?